Qual é o passo decisivo na espiritualidade que, uma vez dado, permite ao ser humano fazer a diferença, dar o grande salto qualitativo em sua vida? Que passo é esse? É não se importar mais com as cobranças, com os resultados, com a performance diante dos demais. A maior parte das pessoas não consegue progredir espiritualmente, não consegue se autoconhecer, não consegue melhorar a sua sintonia, porque está presa a esses pormenores, a esses detalhes. A espiritualidade requer do ser humano um salto no escuro, sem medo. Porque a espiritualidade ela não promete nada para o ser humano nas perspectivas do mundo atual. Resultados. Infelizmente, a maior parte das pessoas é assim. Se elas não ganham alguma coisa, elas não vão em frente, elas não apostam na proposta e na ideia. Com a espiritualidade, infelizmente, a maior parte das pessoas procede assim. Elas querem saber de antemão o que ganham, quais serão os seus lucros e as vantagens. Mas na perspectiva dos padrões atuais, dos conceitos atuais, dos resultados atuais, dos benefícios atuais, das vantagens atuais, a espiritualidade não promete coisa alguma ao ser humano. Porque a verdadeira espiritualidade se preocupa com os tesouros no céu. É claro, sem renegar as necessidades materiais. Tudo requer um equilíbrio. Mas para se desenvolver de fato, verdadeiramente, o ser humano precisa colocar a sua busca espiritual acima de tudo. Entre manter e prosperar e continuar e perseverar na sua busca espiritual, ou obter um resultado material favorável, o ser humano precisa optar pela busca espiritual. Em alguns momentos, ela proporcionará resultados materiais também em harmonia com os passos dados nesta busca, mas em alguns momentos o ser humano também passará por corredores estreitos, por labirintos estreitos, porque faz parte do próprio processo de depuração, de purificação. O ser humano ele é purificado através dos choques, dos atritos na vida. Quem disse que a espiritualidade seria um caminho cômodo? O próprio Cristo já advertiu para isso, que o caminho espiritual é estreito e íngreme, mas a maior parte das pessoas prefere as alamedas largas e cômodas, porque nas alamedas largas e cômodas o que conta são os resultados materiais, em primeiro lugar. E, infelizmente, a maior parte das pessoas não se dedica à espiritualidade verdadeiramente porque não quer modificar suas metas materiais, suas buscas materiais. Não quer sair dos padrões, da zona de conforto, das comodidades. A maior parte das pessoas quer terceirizar a sua responsabilidade espiritual. E por isso as religiões estão aí. Desde o começo, as religiões foram mecanismos de terceirização da responsabilidade. Com exceção dos grandes líderes espirituais que trouxeram a sua mensagem aqui, mas essa mensagem já logo foi deturpada e virou uma série de dogmas. Seja isso
no hinduísmo, seja isso no taoísmo, no budismo, no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, ou seja onde for, todas as religiões estão contaminadas por um excesso de busca material. E assim os ensinamentos espirituais foram colocados atrás das necessidades materiais. As pessoas não buscaram primeiramente o reino dos céus, mas o reino da terra. E daí forjaram uma visão de reino dos céus, visão esta completamente errada. E por isso a humanidade não consegue viver em paz, por isso as pessoas estão aflitas, porque ainda não se encontraram nessa vida, não colocaram em primeiro lugar o principal, que é a busca espiritual. Como a vida em sociedade se tornou tão rígida, como a luta pela sobrevivência se tornou algo tão atroz, egoísta, mesquinho, como tudo isso ocorreu, as pessoas com medo de não conseguirem o seu sustento, acabam se tornando medíocres na perspectiva espiritual, grudando-se cegamente às questões materiais, negligenciando a espiritualidade. E daí, para desencargo de consciência ou na tentativa de acalmar a sua consciência, as pessoas buscam essas religiões falsárias, mentirosas, esses verdadeiros escândalos espirituais que não têm nada de ensinamento verdadeiro em si, mas uma grande torção, uma distorção, no sentido de agradar os seres humanos para arrancar um dinheiro deles. Esta é a dinâmica das religiões desde milhares de anos aqui sobre a Terra. E os seres humanos têm medo do passo decisivo, o passo mais importante, que é colocar a busca espiritual em primeiro lugar. Quando diante de um dilema, as pessoas fraquejam muito fácil porque têm medo de não conseguir sobreviver. O medo da sobrevivência é que faz as pessoas fracassarem espiritualmente. Notadamente neste mundo onde tudo se tornou tão fechadinho, tão amarrado, tão reduzido, tão apequenado, tão medíocre, onde o que conta apenas é sobreviver. Os próprios seres humanos é que transformaram o mundo neste labirinto estreito, onde é cada vez mais difícil caminhar, porque se prenderam à matéria grosseira densa. O excesso de mente fez com que as pessoas enxergassem tudo errado e focassem apenas os alvos materiais. Então, toda a desgraça, todas as mazelas da vida em sociedade, todas essas mazelas são resultantes desta visão demasiadamente mental sobre a vida, onde por fim o que resta é sobreviver. E quem se preocupa apenas em sobreviver não consegue dar o passo decisivo rumo à espiritualidade, porque não tem coragem para isso. A maior parte das pessoas não tem coragem para dar o passo decisivo, porque tem medo de não conseguir sobreviver. Esta é a verdade. As pessoas têm medo de não conseguir sobreviver. Não estou aqui dizendo para jogar tudo para o alto e virarmos eremitas. Não. Estou apenas falando que os ponteiros precisam ser invertidos. Que esta vida sem sentido resultante do materialismo precisa vir abaixo. Os seres humanos precisam novamente priorizar a espiritualidade e adaptar a vida material com a necessidade de sobreviver aos anseios espirituais, às leis espirituais. Somente assim teremos uma vida em sociedade equilibrada. E não através dos métodos até hoje empregados, como a política, a religião, a ciência, a filosofia,
a cultura, nada disso ajudará os seres humanos a encontrar um equilíbrio, a viver em paz e harmonia consigo mesmos e com os seus semelhantes. Enquanto continuar esta inversão na vida das pessoas, onde a mente materialista conduz a existência, jamais surgirá o equilíbrio, a paz e a harmonia, porque as pessoas não poderão ser assim verdadeiramente elas mesmas, mas continuarão sendo robôs sociais, meros personagens de um filme sem graça. É isso que a vida virou, um filme sem graça, onde todos os personagens nem sabem porque encenam os seus papéis. Isso é pior. As pessoas nem sabem porque vivem da forma como vivem. Nem sabem porque encenam dessa forma. Isso é o pior. Isso mostra o quão são tapadas essas pessoas modernas, que encenam e nem sabem por que encenam, e com medo da sobrevivência não conseguem dar o passo rumo à espiritualidade, porque estão presas aos padrões, aos resultados, às metas forjadas artificialmente. As pessoas estão presas a tudo isso e por este motivo não conseguem dar o passo derradeiro e decisivo rumo à espiritualidade, que depende do quê? Do desprendimento, da libertação, da vontade de ser única e exclusivamente. As pessoas preferem não ser para que não precisem se preocupar com a sobrevivência. Entre ser ou sobreviver de forma medíocre, levando apenas uma sobrevida, as pessoas preferem essa sobrevivência medíocre, sendo que tudo poderia mudar drasticamente se as pessoas dessem esse passo decisivo, numa quantidade significativa para transformar a sociedade. Mas provavelmente isso nunca vai acontecer, porque esta humanidade é constituída por pessoas covardes demais para darem o passo decisivo rumo à espiritualidade e à libertação, que depende apenas de um desprendimento frente aos padrões prontos e acabados, frente aos clichês, frente a essa encenação que não leva a nada. As pessoas não conseguem ser porque preferem encenar, porque através das encenações conseguem garantir o seu sustento. Não estou dizendo aqui que o ser humano deva virar um mendigo e não se preocupar mais com o sustento, mas não pode colocar o sustento em primeiro plano. Quem o faz vira medíocre, torna a sua vida medíocre, rasa, superficial, sem sentido, uma existência amarrada e efêmera. O ser humano precisa colocar em primeiro lugar a busca espiritual e aguentar as consequências nos primeiros tempos. A sua vida vai se tornar conturbada. Quem disse que seria fácil? Mas depois, com o passar do tempo, dentro de uma nova lógica, dentro de uma nova sintonia, de uma nova vibração, as coisas vão se ajeitando lentamente. E assim o ser humano consegue se desenvolver espiritualmente, consegue conquistar e angariar o seu sustento e viver de forma equilibrada, em harmonia com as leis espirituais. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!